Olá, turma do sexto ano. Estou aqui novamente para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar o PET 2, semana 1. Na semana 1, nós vamos falar sobre sistema de numeração e números naturais. Então, prestem bastante atenção na aula para vocês fazerem atividades do PET. Sistema de numeração decimal. Principais características. Utiliza apenas 10 símbolos, chamados de algarismos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, qualquer número que a gente vai escrever, a gente vai utilizar um desses símbolos, tá? Um desses algarismos, que a gente fala algarismos. Aí vocês vão me perguntar, por que não colocou o 10, o 11? Porque o 10 ele é um número formado de 2 algarismos. Para escrever o número 10, eu vou utilizar o 1 e o 0, não é? Então, qualquer número que a gente vai escrever, a gente vai utilizar um desses algarismos, certo? Por exemplo, o 150. Para escrever 150, eu vou utilizar o 1, o 5 e o 0, não é? Então, qualquer número que a gente vai escrever, a gente vai utilizar um desses 10 algarismos, tá? Então, do 0 até o 9 são os algarismos que a gente usa para escrever os números, certo? Então, é um sistema posicional, isto é, o mesmo algarismo representa quantidades diferentes, dependendo da posição em que se encontra na formação do número. Então, vamos ver um exemplo aqui, olha, 235. O algarismo 2, eu não li 200, não é? Se eu li 200, a gente fala que o 2 aqui, ele representa 200 unidades. 200 unidades, certo? Então, olha, como eu li 200, o 2 ele está representando 200 unidades, ou a gente fala que 2 centenas. Por quê? Eu não li 200. Não vem de 100, centos? Centos vem de 100, não é? Uma centena não é 100? 2 centenas são 200. 2 vezes 100, 200, certo? Como eu li 200, a gente fala que o 2 está representando aqui 2 centenas, tá? Que vem de 100. 200 vem de 100, tá? Vamos ver na letra B aqui o segundo exemplo. 420, o número 2, o mesmo algarismo 2 aqui, o algarismo 2, eu li 20. Olha, aqui na letra A eu li 200 e aqui eu li 20. 420, então a gente fala que ele tem 20 unidades nesse número aqui, o algarismo 2 tem 20 unidades, ou 2 dezenas. Por que dezenas? Uma dezena são quanto? Ó, dezena vem de 10. O próprio nome já fala, dezena. Vem de 10, né? Então, uma dezena são 10. Então, 2 dezenas são 20. 2 vezes 10, 20. Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui, olha. 182. O mesmo algarismo aqui, o 2. Aqui eu li ele 2. Simplesmente 2. Então, a gente fala que ele tem 2 unidades. Certo? Tá? Então, vocês entenderam como que o mesmo algarismo, em cada número, ele está representando uma unidade, uma posição? Certo? Então, olha, no primeiro, o 2, eu li 200, depois eu li 20 e agora eu li 2. Certo? No sistema de numeração decimal, sempre da direita para a esquerda, a posição de cada algarismo indica uma ordem. E cada agrupamento de 3 ordens forma uma classe. Represente no quadro abaixo o número. Eu não vou ler esse número aqui não, porque a gente vai aprender a ler. Vou ensinar vocês como que a gente vai ler esse número. Então, tá vendo esse número grande aqui? Ele possui 7 algarismos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, os números, cada algarismo, ele representa uma ordem. Ele indica uma ordem, contando sempre da direita
para a esquerda, tá? Então, o primeiro algarismo que aparece da direita para a esquerda, ele está ocupando a primeira ordem. Então, qual que é o primeiro algarismo? Qual que é o primeiro algarismo que aparece aqui da direita para a esquerda? É o 3, não é? Então, ele está ocupando a primeira ordem. Vamos completar esse quadro aqui, então. A primeira ordem aqui, eu vou colocar o algarismo 3, certo? Por que o algarismo 3? Porque ele está na primeira posição aqui da direita para a esquerda, tá? Então, olha, vou colocar ele em negrito. Vou aumentar o número para vocês visualizarem melhor, tá? O algarismo 3, ele está na primeira ordem. Então, a primeira ordem é unidade simples, porque eu li 3, somente 3. Então, a primeira ordem a gente fala unidade simples, porque a gente lê 3, é unidade, né? Do 0 até o 9 é unidade. Então, se eu leio 1, 2, 3, 4, 5, se o algarismo que está no número, se eu leio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele é unidade, tá? Então, o 3, ele é unidade, ele está ocupando a primeira ordem. Agora, qual o segundo algarismo aqui da direita para a esquerda? É o 2, olha. O primeiro é o 3, o segundo é o 2. Então, ele está ocupando a segunda ordem, certo? Agora, vamos ver como que a gente vai ler esse número agora. 23. O 2 eu não li 20? Então, ele está na ordem da dezena, porque ele representa 2 dezenas, 20. Lembra que a gente viu? Uma dezena são 10, 2 dezenas são 2 vezes 10, 20. Como que o 2 eu li 20? Ele está na ordem da dezena, tá vendo? Ele está na segunda ordem, está na ordem da dezena simples, certo? Agora, qual que é o terceiro algarismo da direita para a esquerda? Terceiro algarismo da direita para a esquerda é o 1, não é? Então, 1 é o terceiro algarismo. Então, ele está ocupando a terceira ordem. Vou aumentar aqui e colocar em negrito para vocês visualizarem melhor, tá? Então, agora vamos ler esse número aqui, olha. 123. 123. O 1, a gente não leu 100? 100 vem de quê? De 100. Então, ele está na ordem da centena, não é? O 1, ele está na ordem da centena. Eu li 123. Então, centena. Lembra que vem de centena. Então, o 1 está ocupando a terceira ordem, que é a ordem da centena simples, certo? Agora, vamos ver o quarto algarismo da direita para a esquerda, olha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, certo? 3 algarismos. Vocês viram que 3 algarismos formaram a classe das unidades simples, que eu leio 123. Agora, qual que é o quarto algarismo aqui? É o 9, não é? Então, ele está na quarta ordem, e está ocupando a quarta ordem. Que ele está na quarta posição da direita para a esquerda, tá? Agora, vocês viram que passou de 3 algarismos aqui, eu vou mudar o jeito que eu vou ler. Agora, como que eu vou ler? 4.123, tá? Por isso que a gente coloca o ponto, gente. Quando a gente vai escrever um número, a gente coloca aquele ponto para separar as classes. A gente começa a contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 3 algarismos. Coloca um ponto. Esse ponto está querendo dizer que está separando as classes. Agora, depois desse ponto, eu vou ler diferente. Olha, eu vou ler 4.123, certo? O 4, ele sozinho,
ele é unidade. 4 é unidade. Agora eu li 4.000. Então, ele é unidade de milhar, porque eu li 1.000, certo? Então, ele está na quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, que eu li 4.000. Se fosse só 4, seria unidade. Mas como que a gente leu 4.123, o 4 ele está na ordem da unidade de milhar, certo? Não é 4 não, gente, desculpa. É 9. É 9 aqui, olha. Tá? O 9 está na quarta ordem, na quarta posição, da direita para a esquerda. Então, é que está na quarta ordem, eu coloquei 4. Então, olha, vamos ler 9.123, né? Um 9 sozinho, ele é unidade, 9. Só que eu li 9.000, então ele é unidade de milhar, tá? Agora, vamos contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Opa, não quero pegar tudo. 4. O 9 está na quarta ordem. Opa. E o 8? Ele está na quinta, ó. Ele está na quinta posição da direita para a esquerda. Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 8 está na quinta posição. Então, ele está ocupando a quinta ordem. Vamos colocar o 8 aqui na coluna da quinta ordem, tá? Agora, vamos ler esse número agora com o 8. O 8 formou 89 com um 9, não é? Ó, depois do sinal, eu tô lendo depois do ponto aqui que a gente colocou. 89. Então, eu vou ler 89.000, porque está na classe das milhares, 89.123, certo? Então, vou ler esse número, ó, 89.123. O 8, a gente não leu 80? 80. Então, ele representa a dezena. Por quê? Porque uma dezena não são 10. Então, 8 dezenas são 8 vezes 10, que é 80, certo? Só que eu não li 89, eu li 89.000. Então, ele representa a dezena de milhar, certo? Ele está na quinta ordem e representa a dezena de milhar. Agora, vamos ver. Tem sexta ordem aqui? Tem. Qual que está ocupando a sexta posição da direita para a esquerda? O 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 está ocupando a sexta posição, então ele está na sexta ordem. Vamos colocar o 7. Vamos colocar o 7 aqui, tá? Vamos aumentar o 7 para vocês visualizarem. Ele está na coluna da sexta ordem, porque está ocupando a sexta posição da direita para a esquerda. Agora, vamos ler esse número aqui com 7. Eu vou ler 789.000, porque está na classe das milhares, olha, e 123, tá? Então, o 7, a gente não leu 700, vem de 100. Então, ele está na ordem da centena. O 7, ele representa 7, o 700 representa 7 centenas. 7 vezes 100, 700, tá? Só que eu não li só 700, eu li 789.000. Então, ele está na ordem da centena de milhar, porque a gente leu 1.000, tá? Então, quando eu falo 700, 200, 300, ele está na ordem da centena, centos, ó, vem de 100, né? Ele está na ordem da centena, tá? Só que eu li 789.000, então ele centena de milhar. Agora, já foram 3 algarismos depois do ponto, já, ó. Opa, 1, 2, 3. Então, vou colocar o ponto porque vai mudar a classe. Agora eu vou para outra classe. De 3 em 3 algarismos, os números vão mudando de classe. Agora eu vou para a classe dos milhões, olha, tá? Então, a sexta ordem é o 7. Qual que está ocupando a sétima ordem? Da direita para a esquerda é o 6, né? Ó,
O 6 está ocupando a sétima ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar o 6 na coluna da sétima ordem, tá? Aqui, olha, a gente colocou o ponto porque mudou de classe e foi para a classe dos milhões. Então, como que eu vou ler o 6? 6 milhões, 789.123, certo? O 6, sozinho, se eu ler só 6, ele é unidade. Só que eu li 6 milhões, então ele é unidade de milhão. Então, ele está na ordem da unidade de milhão, tá? Então, li 6 milhões, 789.123, certo? Tá? Então, por isso que a gente coloca o ponto no número. A gente conta da direita para a esquerda, 3 algarismos, coloca o ponto para facilitar a leitura dos números para a gente. Por exemplo, aqui eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Coloco um ponto aqui. Então, até o ponto eu vou ler 123. Agora, se eu pegar o 9, eu vou ler 9.000. Opa, só o 9 que eu quero. 9.123, não é? Se eu pegar o 8, do 8 para a direita, eu vou ler 89.000, só o... Peraí, ó, 89.123. Se eu pegar o 7, eu vou ler 789.123, não é? Então, depois do ponto, passou 1, 2, 3, coloco outro ponto que vai mudar a classe. Agora vai para a classe dos milhões, então eu vou ler 6.789.123, certo? Vamos para a atividade 1. Esse número aqui também é um número muito grande, eu não vou ler ele ainda para vocês, que a gente vai colocar as ordens aqui e depois a gente lê, tá? Então, aqui, vocês viram que eu coloquei esse mesmo número, eu coloquei aqui, só que eu coloquei de 3 em 3 algarismos, eu coloquei de cor diferente. Por quê? Para vocês verem que de 3 em 3 algarismos, eles vão mudando as classes, né? Então, vai mudando o jeito que a gente lê. Então, vamos começar da direita para a esquerda. Sempre a gente começa a numerar a ordem da direita para a esquerda, certo? O 9, que é o primeiro algarismo que aparece da direita para a esquerda, ele está ocupando a primeira ordem, porque ele é o algarismo que está ocupando a primeira posição da direita para a esquerda. Então, 9, ele está na primeira ordem. O 9, eu não li 9, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse número aqui, 809, não é? 9 normal, então ele está na unidade, na ordem da unidade simples. Por que a gente fala unidade simples? Porque leio 9 normal, 9. Porque o algarismo 9, ele está representando 9 aqui, né? Ele está indicando o número 9. Por isso que a gente fala unidade simples, porque o 9 está representando o 9 mesmo aqui. Agora o 0, o segundo algarismo aqui, olha, da direita para a esquerda, é o 0. Então, como ele está na segunda posição, a gente fala que ele está na segunda ordem, né? Segunda posição, da direita para a esquerda, ele está na segunda ordem. E o 9, ele está na ordem da dezena. Não, o 9 não, o 0. O 0, ele está na ordem da dezena, certo? Mas, aqui, o 0 a gente não vai ler, porque no 809, né? Mas se fosse o 2, por exemplo, aqui, eu ia ler 29. Não é 20, não é dezena? Duas dezenas, não são 20? Se fosse o 3, eu ia ler 39. 30 representa 3 dezenas, né? 3 vezes 10, 30. Só que o 0, a gente não lê ele como dezena, mas ele está na ordem da dezena simples. Certo? Vou colocar em negrito aqui, aumentar para vocês enxergarem.
Agora vamos para o terceiro algarismo, da direita para a esquerda. Qual que é o terceiro algarismo da direita para a esquerda? Olha, 1, 2, 3. É o 8, não é? Então, o 8 ele está na terceira ordem, porque ele é o terceiro algarismo que aparece da direita para a esquerda. Como que eu leio o 8? 809. O 8 eu li 800. Centos vem de 100. Então, ele está na ordem da centena. Porque a gente leu 800. Então, ele está na ordem da centena simples, porque eu li 809. Centena. Lembra, centos vem de 100, tá? 809. Então, 800, ele está representando 800 unidades, ou 8 centenas, tá? Agora vamos ver. Olha, já foram 3 algarismos, agora tem o 7. Né? Depois dos 3 algarismos, apareceu o 7 na quarta ordem aqui. Então, já foram 3 algarismos, eu vou mudar agora de classe, eu vou mudar a minha leitura. Agora, o 7, ele está ocupando a quarta ordem, porque ele é o quarto algarismo, contando da direita para a esquerda, certo? O 7, se eu pegar o 7 aqui, com os algarismos que eu tenho à direita, opa, não quero pegar os outros, não. Ó, eu vou ler 7.809, não é? O 7, sozinho, ele é a unidade. 7, só que eu li 7.000. Então, ele está na ordem da unidade de milhar. Tá? Porque eu li 7.000. Vamos aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Tá? Agora o 6. Ó, vamos ver qual ordem que o 6 ocupa. Vamos contar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. O 6 ele está na quinta ordem. Quinta ordem. Tá? Porque ele é o quinto algarismo da direita para a esquerda. Vamos ler agora 67. Ele está na classe das milhares, né? Porque já passou 3 ali, 3 algarismos. Passou de 3, eu vou começar a ler 1000 agora. 67.809. Ó, eu quero pegar do 6 para a direita, ó. 67.809. O 6, a gente não leu 60? 60. O 60, ele está na ordem da dezena, né? Uma dezena são 10. 6 dezenas são 6 vezes 10, 60, não é? Só que eu li 67.000. Então, é dezena de milhar, tá? Então, olha, se eu li 60, é dezena, né? 60 representa 6 dezenas. Só que eu li 67.000, colocou 1000 na frente. Então, é dezena de milhar, tá? Agora, nós vamos ver o próximo. Depois do 6, da direita para a esquerda, vem o 5. Se o 6 está na quinta posição, o 5 está na sexta posição. Então, ele está na sexta ordem. Vamos ver como que eu vou ler agora com 5. 567.809. O 5 a gente não leu 500, né? 567.000. Olha, uma centena são 100. 5 centenas são 5 vezes 100, que é 500. Então, o 5 aqui está na ordem da centena, e está representando a centena, né? 5 centenas são 500. Só que eu li 567.000, então ele está na ordem da centena de milhar. Vocês lembram? Olha, uma centena são 100.
2 centenas, 200, porque 2 vezes 100, 200. 3 centenas, 300. E 5 centenas, 500, tá? Só que eu li 567 mil é centena de milhar. Não quero. Agora, olha, já foram 3 algarismos também, ó. Tá vendo que mudou a cor aqui? Eu mudei a cor para mostrar para vocês que mudou de classe. Olha, aqui foram 3 algarismos, está na classe das unidades simples. Aqui 3 algarismos, está na classe das milhares. Já passou de 3 algarismos da classe das milhares. Agora eu vou para a classe dos milhões. Esses 3 algarismos estão na classe dos milhões, tá? Porque de 3 em 3 eles vão mudando de classe, olha. Unidade simples, esses três algarismos estão na classe das milhares, e agora esses 3 na classe dos milhões, tá? Se eu pegar o 2 aqui, como que eu vou ler? 2 milhões, 567.809, né? Então, 2, eu não li 2 milhões, ó, 2 milhões, 567.809. Se o 2, eu li 2 normal. Quando eu leio 2, o algarismo 2 está representando o 2, ele é a unidade simples. Só que eu li 2 milhões, então ele é a unidade de milhão, tá? Ele está na 7ª ordem. Opa! Ele está na 7ª ordem, porque ele é o 7º algarismo da direita para a esquerda, e ele está representando unidade de milhão, né? Está na ordem da unidade de milhão, tá? Então, lembra, o 2 sozinho, quando eu leio 2, é unidade simples. Só que eu li 2 milhões, é unidade de milhão. E se eu pegar o 3 aqui, como que eu vou ler? 32 milhões, 500, não quero 4, não. 500, e não vai pegar o 4. Vamos pegar daqui. Vamos ler aqui, olha. 32 milhões, 567.809. O 3 eu não li 30. Então, 30 está na ordem da dezena, né? Não são 3 dezenas, não são 30, né? Uma dezena são 10, 2 dezenas são 20, que 2 vezes 10, 20. 3 dezenas, 30. 3 vezes 10, 30. Só que eu não li 32, eu li 32 milhões. Então, ele está representando aqui a dezena de milhão. Está na 8ª ordem, que é o 8º algarismo, da direita para a esquerda, e está representando a dezena de milhão. Milhão, certo? Agora, vamos ver, depois do 3, da direita para a esquerda, qual que aparece aqui? É o 4, não é? Então, vamos pegar aqui, ó, 432 milhões, 567.809. O 4, a gente não leu 400, centos vem de 100, então ele está na ordem da centena. Só que eu li 432 milhões, porque ele está na classe dos milhões, olha. 432 milhões. Então, ele representa aqui centena de milhão. Está na 9ª ordem. Na ordem da centena de milhão. Tá? Centena de milhão. Já foram 3 algarismos aqui, olha. Tá vendo? Até mudei a cor aqui para mostrar que está mudando de classe. Depois dos milhões, ó, foi 3 algarismos, agora muda de classe. Depois dos milhões, vem os bilhões, né? Bilhões. Então, vamos colocar um ponto aqui para a gente separar as classes aqui para vocês verem.
Então, olha, depois dos milhões vem os bilhões. Então, eu vou ler 1.432.567.809. O eu não li 1 bilhão. Quando eu leio mesmo, ele está representando o algarismo 1 mesmo, então é unidade simples. Só que eu li 1 bilhão, então ele é unidade de bilhar, ou unidade de bilhão, tá? Então, ele está na 10ª ordem, porque era o 10º algarismo aqui, da direita para a esquerda. Ele está ocupando a 10ª ordem, que é a ordem da unidade de bilhão, ou de bilhar. Unidade de bilhar, certo? Então não é difícil, né, gente? A gente tem que saber que de 3 em 3 eles vão mudando a ordem, tem que fazer a leitura do número para ver se ele está representando centena, dezena, unidade, né? Unidade de milhão, unidade de milhar, tá? Agora nós vamos para as atividades aqui. Não, ainda não. É atividade. É atividade mesmo. Vamos para a primeira atividade, olha. Esse número que a gente escreveu aqui, olha, que a gente fez as ordens aqui, tá? Esse número aqui, que é vamos ler ele, olha. 1.432.567.809. Então, este número, qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? A gente já fez aqui, ó. Qual algarismo ocupa a ordem das dezenas de milhar? Ó, dezena de milhar, a setinha aqui é o algarismo 5. Não, é dezena. Dezena de milhar. Não, gente, mudou aqui a posição, tá errada. Esse daqui é a unidade. Mudou a setinha aqui, a setinha mudou. A dezena de milhar é o 6, ó. Eu não leio 67 milhões, tá? É que a setinha mudou aqui, ó. A dezena de milhar é o 6, que eu vou ler 67 67.809, não é? Então, é o 6, que está representando a dezena de milhar. Qual ordem o algarismo 1 ocupa? Vamos lá, para a gente ver. O algarismo 1 está ocupando qual ordem? A 10ª ordem. Ó, vamos contar aqui, ó, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O algarismo 1 ocupa a 10ª ordem. A que classe o algarismo pertence o algarismo 7? Olha, de 3 em 3 a gente viu que eles vão mudando a classe. Olha, aqui está na classe das unidades. Esses 3 aqui estão na classe das milhares. Então, qual classe que o algarismo 7 ocupa? A classe das milhares. Olha, eu leio 7.000, unidade de milhar ele é, né? Então, ele está na classe das milhares. Então, o 7 está na classe das milhares. E o 4? Vamos ver o 4. Vamos voltar aqui para vocês conseguirem chegar. Aqui eu tenho a classe das milhares. Depois da classe das milhares vem a classe dos milhões. Então, esses 3 algarismos pertencem à classe dos milhões. Então, o 4, ele está na classe dos milhões, né? Que eu leio 432.567.809. Então, ele está na classe dos milhões. Opa,
Aqui não. 2 milhões, certo? Agora, está a letra A aqui, gente, mas a letra C, viu? A letra C. E aqui a letra D. Quantas unidades o algarismo 2 representa? Vamos ver como que eu vou ler o 2, olha. Vamos colocar o ponto aqui nesse número? Ó, 1, 2, 3, coloca o ponto. Até o ponto aqui, eu vou ler 809, normal, ia falar 809 até o ponto, né? Agora, depois do ponto, vou contar 1, 2, 3, coloco outro ponto. Agora, depois do ponto, tem a classe das milhares. Então, eu vou ler 567.809. E depois da classe das milhares, vem a classe dos milhões, não é? Se eu pegar o 2, está perguntando quantas unidades o algarismo 2 representa. Eu vou ler 2 milhões, não é? Então, se o 2 eu leio 2 milhões, ele está na classe dos milhões, olha. Porque aqui é a classe das unidades simples, esses 3 a classe das milhares, e esses 3 é a classe dos milhões. Então, se eu pegar o 2 para a direita aqui, ó, se eu pegar até o 2, eu vou ler. Não quero 3, não. Se eu pegar até o 2, eu vou ler 2.567.809. Então, quantas unidades o 2 representa? 2 milhões, porque eu li 2 milhões. Tá? Então, ó, 3 zeros, 2 mil. Mais 3 zeros, 2 milhões. Tá? É só vocês colocar o 2 e colocar os zeros, quantos algarismos que eu tenho na direita do 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Tá? Agora vamos ver os números naturais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Aqui tirou o N aqui. Ele é representado pela letra N. Quais números que eu tenho no conjunto dos números naturais? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticências, porque ele é infinito, né? Como estes números foram criados pela necessidade prática de contar as coisas da natureza, eles são chamados de números naturais. Quais são as principais características deles? Todo número natural tem um sucessor. O que é sucessor? Sucessor é o que vem depois, tá? Todo número natural tem um que vem depois dele. O sucessor de um número natural é obtido adicionando-se 1 a esse número, certo? Por exemplo, qual é o sucessor de 699? O que vem depois do 699? 700, não é? Se você não souber, é só vocês pegar o 699 mais 1, que você vai achar os 700, tá? Agora, a letra B. Todo número natural, com exceção do 0, tem um antecessor. O que é antecessor? É o que vem antes, o próprio nome já fala. Antecessor, o que vem antes. Por que eu falei com exceção do 0? Porque tem, dentro do conjunto N, tem um número que vem antes do 0? Não. Porque o 0 é o menor número no conjunto N. Então, sempre começa no 0. Então, não tem o que vem antes dele, certo? O antecessor de um número natural é obtido subtraindo-se 1 desse número. Então, o sucessor, para achar o sucessor, o que vem depois, a gente soma uma unidade. Para achar o antecessor, subtrai uma unidade. Qual é o antecessor de 699? O que vem antes do 699? 698, tá? Se tiver dúvida, é só pegar 699 menos 1 para achar o que vem antes dele, tá? Letra C. Na sequência dos números naturais, 2 ou mais números seguidos são chamados de números consecutivos. O que é consecutivos? É quando vem um depois do outro, tá? Sem interrupção. Por exemplo, se eu falasse, ó, eu estudo 3 dias da semana consecutivo,
quer dizer, sem pular os dias, 3 dias seguidos, certo? Por exemplo, segunda, terça e quarta são dias consecutivos. Agora, segunda, quarta e sexta são dias consecutivos? Não, porque pulou, né? Segunda para quarta eu pulei a terça-feira, então não é consecutivo, tá? Então, consecutivo é um depois do outro, tá? Então, por exemplo, 698 com 699, que a gente viu ali, ó, 698 é um antecessor de 699, não é? São números consecutivos, certo? Porque vem um depois do outro, tá? Se eu tiver, por exemplo, 1, 2, 3, são números consecutivos, porque vem um depois do outro, tá? Os números naturais pares são números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par. Por exemplo, esse número aqui, olha, 1456. Ele terminou em 6, olha, o último algarismo aqui é o 6. Então, ele é um número par, porque terminou em par. Os números naturais ímpares são números que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Por exemplo, 1467, o último algarismo aqui é o 7. O 7 é ímpar, não é? Então, esse número 1467 também é um número ímpar, porque terminou em ímpar, tá? Agora, vamos ver a atividade 2 aqui. Usando os algarismos 4, 5, 6 e 7, aqui, vou colocar 6 hoje. Usando os algarismos 4, 5, 6 e 7, escreva números de 4 algarismos diferentes, de modo a obter. Então, eu vou usar esses 4 algarismos e eu quero escrever números de 4 algarismos diferentes. De modo a obter, letra A, o menor número. Se eu quero o menor número, escrever o menor número, eu vou começar escrevendo o menor número deles, utilizando esses 4 algarismos. Qual que é o menor desses 4? É o 4. Vou colocar até um vermelho aqui para colocar que eu usei ele. Né? Já utilizei o 4. Depois do 4, qual que é o menor? É o 5. Então, vou colocar um vermelhinho aqui, mostrando que eu já utilizei ele. Depois do 5, qual que é o menor? É o 6. Eu não posso colocar o 5 de novo, porque falou 4 algarismos diferentes, certo? Vou colocar um vermelhinho mostrando que já usei o 6 e depois o que sobrou é o 7, tá? Então, se eu quero usar o menor número, eu vou começar utilizando o menor algarismo, do menor até o maior, tá? Agora eu vou mudar a cor de novo, porque a gente vai para o outro utilizando os mesmos algarismos. Vou utilizar os mesmos algarismos, mesmos 4. Agora eu vou escrever o maior número. O maior. Se o menor eu começo no menor, o maior eu vou começar no maior. Qual que é o maior algarismo desses 4? É o 7, não é? Então, eu vou começar no 7. Vou colocar um vermelhinho aqui, mostrando que eu já utilizei ele, eu não posso usar de novo, porque eu quero algarismos diferentes. Depois do 7, qual que é o maior? É o 6. Né? Tirando o 7, qual que é o maior? É o 6. Agora eu não posso usar nem o 7 nem o 6. Agora o 4 ou 5, qual que é o maior? É o 5. Né? E depois, por final, o 4. Então, que número que formou? Vamos colocar o ponto para a gente ler? Contando da direita para a esquerda. 1, 2, 3. 3 algarismos, coloca o ponto e vamos ler. 7.654, certo? A letra C, o maior número que começa com o algarismo 6. Agora já falou que começa com o algarismo 6. Então, já sei que no começo eu vou ter que colocar o 6, tá? Como eu quero algarismos diferentes, eu não vou usar o 6 mais, tá? Então, se eu quero o maior número, qual que é o maior número aqui? Agora eu vou usar o 4, o 5 e o 7, né? Porque o 6 começa com 6, já usei ele. 4, 5 e 7, qual que é o maior? É o 7, né?
Agora já usei o 6, o 7, agora eu tenho o 4 e o 5. Como eu quero o maior número, eu vou começar usando o maior. Qual que é o maior? Entre 4 e 5 é o 5 e depois o 4, certo? 6.754. Agora essa é a letra D, tá? Tava a letra A. Agora eu quero o maior número que termina com o algarismo 5. Agora ele vai terminar com o algarismo 5. Então, 5 eu vou deixar ele para o final, tá? E eu quero o maior, ó. O maior número, tá? Que termina com o algarismo 5. Então, se eu quero o maior, eu vou começar escrevendo o algarismo maior. Entre 4, 5, 6 e 7, qual que é o maior? É o 7, né? Depois, tirando o 7, que eu não posso usar ele mais, entre o 4, 5 e 6, qual que é o 5 eu não posso usar, porque o 5 vai terminar com 5, né? Então, vou usar só o 4 ou 6. Qual que é o maior? É o 6. Agora, eu só tenho o 4 para usar, e como vai terminar com 5, o último algarismo vai ser o 5, certo? Vou contar 1, 2, 3, da direita para a esquerda, coloco o ponto. Como que eu leio esse número? Olha, 7.645, tá? Agora, atividade 3. Utilize os números representados a seguir e indique qual deles é igual a 5 dúzias. Letra A, 5 dúzias. Uma dúzia são quanto? Uma dúzia é igual a 12, não é? Aí, eu quero qual número aqui que está representado aqui nesse retângulo aqui, que representa 5 dúzias. Se uma dúzia são 12, para eu saber quantos são 5 dúzias, vão ser 12 vezes 5, tá? Agora, vamos multiplicar. 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Coloco o 0, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, que foi 6, certo? Então, 5 dúzias é igual a 60, né? Olha o 60 aqui, nesse retângulo aqui, tá vendo? Tenho 60. Então, 5 dúzias é igual a 60. Porque se uma dúzia são 12, 5 dúzias vão ser 12 vezes 5, certo? E 12 vezes 5, a gente fez a conta aqui e viu que dá 60. Agora a letra B, tá? Letra B. Qual que é o antecessor de 999? Lembra que a gente viu o que é antecessor? O próprio nome já fala. É o que vem antes. Qual número vem antes de 999? Aqui, ó, 998, certo? Então, a resposta 998, tá? Se tiver alguma dúvida, qual que vem antes de 999, é pegar o 999 menos 1, tá? Agora, a letra C. Qual que é o sucessor de 99? Depois do 99, sucessor não, que vem depois. O que vem depois de 99? 99, 100. Ó o 100 aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, sucessor é só somar mais 1, ó. Vai ser 99 mais 1. Coloca unidade embaixo de unidade, tá? E vamos somar. 9 mais 1, 10. Coloco 0, que é a unidade, e vai 1, que é a dezena. Esse 1, o 1, vocês colocam, vai 1 aqui no caderno de vocês, para não esquecer que eu tenho que somar com 9. 1 mais 9, 10. Então, tá vendo? O sucessor de 99 é 100, tá? 99 mais 1, 100. Então, a resposta aqui... Então, a resposta aqui vai ser 100. Sucessor de 99, 100, tá? Agora, a letra D. Qual que tem 100 unidades a mais que 379? Para eu saber quanto que é 100 unidades a mais que 379, eu vou pegar o 379
Se eu quero 100 unidades a mais, eu vou somar, né? Se é a mais, eu soma. Mais 100. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá? E agora vamos somar. 9 mais 0, 9. 7 mais 0, 7. Embaixo. E 3 mais 1, 4. Centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Então, qual o número que tem 100 unidades a mais que o 379? Esse 379 mais 100, que é 479. Cadê o 479 aqui? Vamos procurar. Aqui, 479. Tá difícil de achar aqui. Aqui o 479, tá? Então, ó, 379 mais 100, ó, 100 unidades a mais. Então, se é a mais, eu vou somar. Que 379. Então, 379 mais 100, certo? Agora a letra E. Qual o número aí desse quadro que tem 54 centenas? 54 centenas. Centenas não vem de 100? O 100, ele possui quantos zeros? 2 zeros, né? O 100 tem 2 zeros. Então, se eu quero 54 centenas, é o 54 e acrescento 2 zeros, tá? Que ficou, vamos contar? 1, 2, 3, colocar o ponto, 5.400. Onde que tá aqui o 5.400, certo? Tem 54 centenas. Então, é só colocar 54 e acrescentar 2 zeros, porque centena vem de 100 e o 100 tem 2 zeros. Se fosse dezena, seria o 54 e acrescentar um zero, que formaria 540, tá? Agora a letra F. Forma com 700, qual deles forma com 700 um par de números consecutivos? O que é consecutivo? É que vem um depois do outro. Então, para formar consecutivo, pode ser o que vem antes de 700. Qual que vem antes de 700? 699, não é? Aqui tem 699. Então, a gente achou ali, ó, 699 e 700. Vamos ver se tem o que vem depois de 700. 701. Vamos ver se eu tenho 701 aqui? Não. Então, é 699 e 700. Tem 698 aqui? Não. Porque se tivesse, 698 vem antes do 699, não vem? Aí ficaria 698, 699 e 700, que seriam consecutivos. Mas não tem 698 aqui, tá? A letra G é o maior número ímpar de 3 algarismos. Qual é o maior número ímpar de 3 algarismos? Olha, para a gente achar o maior número ímpar de 3 algarismos, a gente vai ver, olha, para escrever os números, a gente viu que a gente utiliza o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Né? Qualquer número que a gente for escrever, a gente utiliza esses 10 algarismos, um desses 10. Como eu quero o maior número ímpar de 3 algarismos, certo? De 3 algarismos, se eu quero o maior, eu vou começar a escrever com o maior. Qual que é o maior? Não, 9? Não falou algarismos distintos, falou? Então, pode repetir. Então, 3 algarismos, 9, 9 e 9, que é o maior deles. O maior algarismo que a gente tem aqui para escrever os números é o 9, certo? Então, qual que é o maior número ímpar de 3 algarismos? 999, tá? A letra H é o menor número de 5 algarismos que se pode escrever sem repetição. Sem repetir, agora pediu sem repetir, né? Se eu quero o menor número, eu vou usar esses algarismos aqui, né? 0, 1, 2, até o 9, que são os algarismos que a gente usa para a gente escrever os números, certo? Se eu quero o menor, eu vou começar no menor. Qual que é o menor deles? Não, o 0. Só que se eu começar no 0, olha, o 0 à esquerda ele não vale nada. Por exemplo, se eu começar no 0 e escrever 1, 2, 3, 4, são 5 algarismos.
O zero à esquerda não vale nada, então não ficou um número de 5 algarismos, porque ficou 1.234, que é o número de 4 algarismos, certo? Então, não posso começar no zero, porque o zero à esquerda não vale. Então, qual que é o menor sem ser o zero? É o 1, não é? Então, se eu quero o menor número, eu tenho que começar no menor. Como eu não posso começar no zero, porque o zero à esquerda não vale nada, eu começo no 1. Agora, eu posso colocar o zero, não pode? Pode. Agora, eu posso colocar o zero, porque o zero à direita ele vale, não vale à esquerda. Aí, já usei o 1 e o 0. E agora, qual que é o menor sem ser o 1 e o 0? Porque pediu sem repetição. É o 2. Qual que é o menor sem ser 1, 0 e 2? O 3. Como eu quero 5 algarismos, está faltando 1. Qual que é o menor? Sem ser o 0, 1, 2, 3, é o 4. Certo? Vamos colocar a conta aqui. 1, 2, 3. Contando da direita para a esquerda. 10.234. Aqui, olha, 10.234. Então, é o menor número de 5 algarismos sem repetição. Sem repetir. Certo? Agora vamos para a atividade 4. Em um livro de matemática, o capítulo sobre números naturais começa na página 40 e vai até a página 55. Quantas páginas tem esse capítulo? Então vamos lá, vamos escrever aqui. Ele começa na página 40 e vai até a 55. Então 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55, que vai até 55, certo? Está perguntando quantas páginas tem esse capítulo. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, certo? Então, tem 16 páginas. Vamos colocar a resposta aqui. 16 páginas. Aí você me pergunta, mas todas as vezes eu tenho que colocar todas as páginas? E se for um número muito maior de páginas, como que a gente vai fazer, né? Ficar colocando todas as páginas aqui, né? Não, tem um jeito, uma maneira de fazer sem colocar, numerando todas as páginas. Como que a gente faz? A gente pega a última página menos a primeira. Então, a última página é 55, menos a primeira, que é 40, mais 1. Por que mais 1? Por quê? Porque quando eu estou fazendo a última menos a primeira, eu vou começar a contar do 41 para frente. Excluo o 40. E o 40 eu não vou contar? É uma página também, não é? Então, por isso que eu tenho que somar com 1, para incluir o 40, certo? No caso aqui. Então, sempre a gente faz assim. Se eu quero saber o número de páginas, se eu quero saber a quantidade de números que eu tenho entre 40 e 55, porque é a mesma coisa, né? Se eu quero saber o número de páginas, é a mesma coisa de querer saber quantos números que eu tenho de 40 até 55. Então, a gente vai ter que pegar o final, menos o inicial, né? O último menos o primeiro, e somar com 1, porque senão não vai incluir o primeiro, tá? Então, 55 menos 40 vão dar 15, né? 15 mais 1 vão ser igual a... 15 mais 1 vai ser igual a 16, certo? Por isso que eu coloquei todas as páginas aqui para vocês verem, para você ver o porquê que dá 16, tá vendo? Porque se eu contar só 55 menos 40, vão dar 15. Aí vai dar do 41 para frente. Aí não vai contar o 40, tá? Por isso que eu tenho que acrescentar 1.
tá bom? Agora, vamos ver quantas páginas pares temos neste capítulo. Então, vamos ver quantos números pares que eu tenho aqui, olha. 40 é par, 42 é par. Quero colocar vermelho aqui. 42 é par, o 44 é par, o 46 também é par, 48 é par, o 50 é par, 52 também é par, o 54 também. Pronto, né? 55 não. Vamos ver, vamos contar quantos números pares que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 números pares. 8 páginas pares aqui. 8, certo? Vou colocar aqui a resposta. 8. Só que eu não precisava ficar contando, sim, os números pares. Olha, ao todo a gente não tem 16 páginas, não é? Então, a metade vai ser par e a metade vai ser ímpar. Por quê? Porque sempre a gente não tem um par, um ímpar, um par, um ímpar, não é? Então, a metade é par e a outra metade é ímpar. Então, a metade de 16 é 8. Então, 8 são pares e 8 são ímpares, certo? Agora, atividade 5. Quantos algarismos são usados para numerar de 1 a 256 todas as páginas de um livro de matemática? Então, olha, quantos algarismos? Só que de 1 a 256, tem números que a gente escreve com um algarismo, tem números que a gente escreve com 2 algarismos e tem números que a gente escreve com 3 algarismos, não é? Então, como que a gente vai fazer agora, né? Se eu quero saber a quantidade de algarismos que eu tenho para numerar essas páginas, tá? Então, nós vamos pelo intervalo que a gente usa para escrever os números de algarismo. Por exemplo, do 1 até o 9, a gente usa um algarismo só, não é? Um algarismo. Então, vamos contar primeiro de 1 até 9. Para eu saber quantos algarismos que eu utilizo para escrever de 1 até 9, primeiro eu tenho que saber quantos números que eu tenho de 1 até 9, não é? Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio lá da página do livro, né? Então, para saber quantas páginas, a gente não tem que pegar o final, menos o inicial, e somar com 1, não é? Então, a mesma coisa aqui, para saber quantos algarismos que eu tenho, quantos números que eu tenho de 1 até 9, eu vou pegar o 9 menos 1 e vou somar com 1, porque senão não vai incluir o 1, certo? Aí eu fico sabendo quantos números que eu tenho de 1 até 9. 9 menos 1, 8. 8 mais 1, 9. Então, eu tenho 9 números de 1 até 9. Só que eu não quero saber números, eu quero saber algarismos. Esses 9 números que eu tenho de 1 até 9, eu utilizo quantos algarismos para escrever eles, cada um deles? 1. Eu utilizo um algarismo só, não é? Para escrever o 1, eu preciso de um algarismo. Para escrever o 2, eu preciso de um algarismo. Para escrever o 3, eu preciso de um algarismo só. Então, esses 9 números, vezes o número de algarismos que eu preciso para escrever cada um deles, vezes 1, é igual a 9. Então, 9 algarismos. Porque para escrever cada um deles, eu preciso de um algarismo só, certo? Então, eu vou pegar a quantidade de números vezes o número de algarismos que eu escrevo cada um deles, tá? Então, de 1 até 9, a gente viu que tem 9 algarismos. Só que a página não vai até 9, ela vai até 256. Então, vamos lá. Agora, do 10. Para escrever o 10, eu já preciso de 2 algarismos. Qual que é o último número de 2 algarismos que a gente tem? O 99, né? De 10 até 99, a gente vai ver quantos números que a gente tem. De 10 até 99. Então, a mesma coisa. Eu vou pegar o final, que é o 99, menos 10, que é o inicial, mais 1,
para achar quantos números que eu tenho de 10 até 99. Então, 99 menos 10, 89, mais 1, 90. Então, tem 90 números de 10 até 99, certo? Para escrever esses 90 números, para escrever cada um deles, eu utilizo quantos algarismos? 2. Então, não é porque eu tenho 90 números, de 10 até 99, que eu vou falar que eu tenho 90 algarismos. Não, eu tenho muito mais, porque para escrever cada um desses 90 números, eu utilizo 2 algarismos. Para escrever o 10, eu utilizo 2. Para escrever o 11, eu utilizo 2 algarismos, que é o 1 e o 1. Para escrever o 12, eu utilizo 2 algarismos, que é o 1 e o 2, não é? Então, como que eu vou saber quantos algarismos que eu tenho? É pegar a quantidade de números que eu tenho de 10 até 99 vezes 2, porque cada um deles eu utilizo 2 algarismos para escrever. 90 vezes 2, 180. Então, 180 algarismos, certo? Que eu tenho de 10 até 99. Só que a página vai até o 256. Então, vamos lá. Depois, 99, eu tenho 100, que eu já vou utilizar 3 algarismos para escrever. Do 100 até o número de páginas que eu tenho, né? Que é 256. Nós vamos ver quantos números que a gente tem. Para achar a quantidade de números, mesmo raciocínio. Vou pegar o final, 256, menos o inicial, que é 100, mais 1, porque se eu não somar com 1, vai incluir o 100. Tá? 256 menos 100 vai dar 156. Mais 1, 157. Então, eu tenho 157 números, viu? Isso aqui, quando eu faço essa conta, 256 menos 100 mais 1, eu estou achando a quantidade de números que eu tenho de 100 até 256. Só que eu não quero números, eu quero a quantidade de algarismos. Para escrever cada um desses números, eu utilizo quantos algarismos? 3, porque de 100 até 256, cada uma página que eu vou numerar vai precisar de 3 algarismos. Então, eu vou pegar a quantidade de número vezes 3, porque cada um deles tem 3 algarismos. E agora, vamos fazer a conta aqui, ó. 157 vezes 3, tá? Vamos multiplicar. Entenderam por que eu multiplico por 3, né? Porque cada um desses números, para escrever eles, eu preciso utilizar 3 algarismos. 3 vezes 7, 21. Coloco 1, que é o algarismo da unidade, e vão 2, que é o algarismo da dezena aqui, para somar. 3 vezes 5, 15. Mais o 2, que foi 17. Vai 1. Coloco 7, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, que foi 4. Então, 471. Então, de 100 até 256, eu tenho 471 algarismos, certo? Só que a página, eu comecei a numerar ela no 1, né? Então, eu vou ter que somar, ó, do 1 até 9, quantos algarismos que eu tenho, do 10 até 99, quantos algarismos que eu tenho, e do 100 até o 256, quantos algarismos que eu tenho, para saber quantos algarismos que eu tenho de 1 até 256, certo? Então, vamos somar. 471 mais... Opa! Vamos somar aqui, ó. 471 mais 180, né? Que é a quantidade de algarismos que eu tenho de 10 até 99, mais 180. Opa. Não tem traço aqui não, tá? Mais 180 e mais 9, que é a quantidade de algarismos que eu tenho de 1 até 9. Então, eu vou somar a quantidade de algarismos que eu tenho de 100 até 256, 471. De 10 até 99, 180.
E de 1 até 9, 9. Unidade embaixo de unidade, tá? Então, 9 vai ficar embaixo da unidade aqui. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Vamos somar, então. 1 mais 0, 0. Não, 1 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 9, 10. 1 mais 0, 1. Tá, gente? 1 mais 9, 10. Então, vou colocar o 0, que é o algarismo da unidade, e vai o 1 aqui. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. Coloco o 6, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. 660. Então, do 1 até o 256, eu utilizo 660 algarismos para numerar essas páginas. Muita coisa, né, gente? Então, esse é o total, tá? 660 algarismos é o total de algarismos que eu utilizo para numerar as páginas de um livro que vai de 1 até 256, tá? Agora, vamos para a atividade 6. A atividade 6, olha, Denise terminou um trabalho e numerou todas as páginas, começando pelo número 1. Para isso, utilizou 249 algarismos. Então, aqui já é o contrário daquele. Aqui ele perguntou quantos algarismos que precisou para numerar as páginas, né? Agora, aqui já deu a quantidade de algarismos. Agora está perguntando quantas páginas tem esse trabalho. Então, é o contrário daquele. Aquele lá deu o número de páginas, né? E perguntou quantos algarismos foi necessário para escrever, para numerar as páginas. Agora, esse já deu a quantidade de algarismos e está perguntando quantas páginas. Vamos para o mesmo raciocínio daquela outra atividade, né? Eu não sei quantas páginas tem, mas eu sei que de 1 até 99 começou no 1, né? Ó, começando pelo número 1. Começou pelo número 1. Até 99, não, até 9. Por que a gente coloca de 1 até 9? Porque são os números que eu escrevo utilizando um algarismo apenas, né? Todos os números que eu vou escrever de 1 até 9, eu utilizo um algarismo, tá? Para escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente usa um algarismo só, para escrever cada um deles, né? Então, de 1 até 9, a gente vai ver quantos números que a gente tem. A gente já fez aqui, nesse exercício, nem precisa fazer de novo, que a gente já viu que a gente tem 9 números vezes 1, que é igual a 9 algarismos. Então, vamos colocar que tem 9 algarismos, que a gente já fez no exercício anterior. A gente já sabe que de 1 até 9, a gente tem 9 algarismos. Depois, do 10 até 99. Por que eu coloco de 10 até 99? Porque o 99 ele é o último número que a gente escreve com 2 algarismos, não é? O 10 ele é o primeiro que a gente começa a escrever com 2, né? Depois no 9 vem o 10, que eu já começo a escrever o 10 com 2 algarismos. E o último é o 99, que a gente escreve com 2 algarismos. Porque depois do 99 vem o 100. Para escrever o 100 eu uso quantos algarismos? 3, né? Então, de 10 até 99, a gente já fez no exercício anterior, vamos pegar aqui, que não precisa fazer de novo, 180 algarismos. Eu tenho 180 algarismos. De 10 até 99. Então, olha, até aqui, quantos algarismos que a gente já utilizou? 9 mais 180, a gente utilizou um total de 189 algarismos, não é? Então, de 1 até 99, a gente utilizou o total de 189 algarismos, que a gente vai somar 9 com 180, tá? Mas, quantos algarismos que ela utilizou? 249, então ainda está faltando, tá? Vamos fazer 249 menos 189 para a gente ver quantos que estão faltando. Quantos algarismos que estão faltando ainda, tá?
Vamos lá. Unidade embaixo de unidade. Opa. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá? Começando da unidade. 9 menos 9, 0. De 4, eu posso tirar 8? Não. Então, o que eu faço? Eu pego uma dezena do algarismo seguinte e passo para lá. Uma dezena não são 10? Então, eu passo uma dezena para cá e aqui, não esquece que aqui vai ficar valendo 1 a menos. Então, era 2, vai ficar valendo 1. E passo uma dezena, que são 10 para cá. 10 mais o 4 que eu já tenho aqui, vai ficar 14. 14 menos 8, 6. E como 2 passou uma dezena para lá, aqui ficou valendo menos 1. Então, 2 menos 1 vai ficar valendo 1. 1 menos 1, 0. Não tem necessidade de colocar o 0 à esquerda, né? Então, ó, 249 menos 189, 60. Então, ficou faltando 60 algarismos. Que do 100, né? Depois do 99 vem o 100, até... Opa! Do 100 até... Esse aqui. 60 saiu daqui, gente. Deixa eu colocar o 60 aqui de novo. Vou colocar o 60 aqui de novo. Do 100 até, a gente não sabe até qual que vai a última página, né? Porque a gente não sabe quantas páginas são. Então, eu vou chamar de P, tá? Do 100 até P, a gente não sabe. Como que a gente faz para a gente achar o número de algarismos que eu tenho de 100 até P? Eu vou pegar o P, que é o final, menos o 100, que é o inicial, né? Onde que eu estou começando, o intervalo, mais 1. Lembra? Mais 1. Então, sempre o final, menos o inicial, mais 1 para saber o número de algarismos que eu tenho, tá? O número de algarismos não, para saber a quantidade de números. Quantos números que eu tenho. Quantos números que eu tenho. Do 100 até esse número de páginas que a gente não sabe, tá? Se eu pegar essa quantidade de números que eu tenho e multiplicar por 3, por que eu vou multiplicar por 3? Porque para escrever os números de 100 até essa página, eu vou utilizar 3 algarismos. Cada um desses números eu vou utilizar 3 algarismos. Para escrever o 100 eu utilizo 3, o 101 eu utilizo 3, o 102, não é? Então, vai ser igual ao número de algarismos. Quantos algarismos que ficaram faltando? Não é 60? Então, vão ser igual a 60 algarismos, tá? Então, esse daqui, P menos 100 mais 1, quando eu faço essa conta, eu estou achando quantos números que eu tenho, certo? Quantos números que eu tenho. Então, essa multiplicação por 3, esse número aqui que eu vou multiplicar por 3 vai dar 60. Qual número que eu multiplico por 3 que vai dar 60? 20, né? 20 vezes 3, 60. Então, eu falo que P... Opa. Então, vamos falar aqui que P menos 100 mais 1 é igual a 20. Por que é 20? Porque 20 vezes 3, 60, tá? Aí agora, eu sei que 100 mais 1 é 101, não é? Então, P menos 101 é igual a 20, certo? Aí eu vou ver qual número que eu subtraio de 101 que vai dar 20. Por exemplo, como que a gente faz? Se eu tenho 5 menos 3 é igual a quanto? 2, não é? Agora, se eu fizer a operação contrária, se eu pegar o resultado, que é o 2, mais 3, vai dar o 5, certo? Por exemplo, se eu não soubesse qual número que seria aqui. Aqui eu sei que é o 5. 5 menos 3 são 2. Mas eu vou colocar um número n aqui. Então, n menos 3 é igual a 2. Para eu saber qual que é esse n, eu vou pegar o resultado e fazer a operação contrária aqui. Não está subtraindo? Eu vou somar.
2 mais 3, 5, não é? Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Para eu saber qual o número que está subtraindo aqui, eu vou pegar o 20 mais 101. 20 mais 101 vai dar 121, não é? Então, o P é igual a 121, certo? Entenderam? Então, por exemplo, toda vez que eu estou subtraindo, se eu pegar 10 menos 8, é igual a 2, não é? Agora, se eu não sei qual número que eu estou subtraindo de 8 que deu 2, é só pegar o resultado, 2, faço a operação contrária, está subtraindo, eu vou somar, 2 mais 8, vão ser 10, né? Então, a mesma coisa eu fiz aqui, 20 mais 101, 121. Então, qual que é o número de páginas? Quantas páginas tem esse trabalho? 121 páginas, certo? 121 páginas. Tá? Espero que vocês tenham entendido, prestem bastante atenção, revejam esse vídeo quantas vezes for necessário. Essas atividades, gente, tem atividades parecidas no PET de vocês, foram para ajudar vocês a fazer a atividade do PET. Eu só troquei alguns números aqui, mas é do mesmo modelo da atividade do PET, tá? Espero que tenha ajudado. Até a próxima aula.